A gente, como super fã de games, está sempre ligado nas notícias que estão rolando e nos lançamentos. A gente não pode deixar isso cegar a gente do fato de que existe uma multidão que curte games, existe uma multidão que tem Nintendo Switch e nunca jogou um Xbox na vida. Ou nunca teve interesse em comprar um. Então, eu acho sim que existe a possibilidade de alguém jogar um Hi-Fi Rush ou um Pentiment num Switch e passar a valorizar mais jogos de Xbox por causa disso. E a proporção desse público eu não sei quantificar, mas a gente não pode esquecer que a gente é muito entusiasta. Existe muita gente muito mais casual que gosta de games. Então, sim, é uma possibilidade alguém descobrir jogos que a Xbox oferece através de outras plataformas. Massa. Xbox não tem estratégia de exclusivos já há bastante tempo, né? De exclusivo de console. Hoje em dia, quando a gente fala de exclusivo de Xbox, ele é um jogo que sai para Xbox e está disponibilizado também via Windows, muitas vezes via nuvem também. Então, dentro dessa estratégia, o que eles estão fazendo é abrir ainda mais o leque de opções. Hi-Fi Rush, Pentiment num Switch, num PlayStation da vida, eu acho que sim pode trazer novos fãs para jogos de Xbox. Uma coisa que eu senti é que eles justificaram muito essa expansão em relação a investimento, em relação a retorno, ou seja, eles querem arrecadar mais fundos para Xbox, vendendo games de Xbox em plataformas que não são da Microsoft. Mas me parece uma visão um pouco limitada essa. Eu vou explicar. Quando você está falando de vender um jogo exclusivo, você não pode pensar em lucrar só com o exclusivo. Você tem que pensar que, através de um exclusivo, você pode vender um console que muitas vezes é vendido não com lucro, mas quando a pessoa compra o console por causa de um exclusivo, ela vai assinar o Game Pass ou ela vai comprar jogos ali dentro. Então eu acho que a questão de jogo exclusivo, ele tem que ser visto mais como um investimento e menos como um jogo que obrigatoriamente tem que dar retorno direto. Se o jogo por si só tá no break-even, ele já deu lucro, porque ele muito provavelmente levou pessoas a comprarem o console e ao comprarem o console, fizeram outras compras lá dentro. Seja um serviço de assinatura, seja comprar jogos. Eu vou dar um exemplo meu com o canal, o BRKS Edu. No canal BRKS Edu, um vídeo meu frequentemente custa mais para eu produzir do que eu arrecado com ele. Mas se aquele vídeo me gera novos inscritos, se através daquele vídeo uma pessoa vai assistir outros vídeos do canal, para mim ele já se pagou, mesmo que Sim. diretamente ele não se pague. E com o console, a gente tem que ter essa visão também. Pelo menos é a minha opinião. Cara, eu fiquei curioso só, Davi, o quanto ele repetiu atingir o máximo de players. Eu acho que foi a tecla principal que ele bateu, pelo menos a frase que ele mais usou, né? Tipo assim, não sei se foi uma alfinetada, se é considerado uma alfinetada ou não, acho que não. Mas que ele falou que com a compra da Activision Blizzard, na verdade, a Xbox talvez é a maior publisher de PS5 também, entendeu? Então, o que ele falou isso para deixar bem claro, porque isso pelo menos impactou bastante para mim, ele falar isso, e realmente caiu essa ficha. Ele também usou muito a expressão brand value of Xbox, né? O valor da marca do Xbox. Então, eu acho até curioso, cara, porque assim, rapidinho, no meu histórico, eu tive 360, PS2, 360 eu tive uns 3, né? Por causa do Red Light, infelizmente, mas é um ótimo console, talvez um dos melhores. E aí eu fui Xbox One no Day One, né? Que eu até sugeri lembrar disso, cara. Eu me lembro que o Xbox One, quando lança, é aquele negócio de não é só um console, é uma mídia, né? Eles bateram tanto nessa tecla quando lançou, tipo, que me lembrou um pouco das estratégias que não sei se eles necessariamente seguiram nisso ou não. E aí depois fui ter o PS4 e agora a gente fica justamente nisso, né? Qual que é o valor em comprar um PS5? Mas eu tô muito mais disposto, eu acho, a comprar o PS5, até pelo que a gente já conversou aqui. E não sei o que me faria voltar pro Xbox ou comprar um Series X. Isso aí é outra conversa também, cara. Mas eu fiquei pensando justamente nisso. E também no que ele falou que, cara, a gente tem tantos estúdios que esses estúdios querem ver os jogos pro máximo de pessoas jogarem, né? Então esse negócio de exclusivo realmente talvez fique coisa do passado. Acho que ele até usou isso, que exclusivos de consoles vão ser coisa do passado. Parte do sucesso de PlayStation hoje, sem dúvida nenhuma, tem a ver, além dos jogos, com a marca.
né? Com a força da marca, com o valor da marca PlayStation, né? E eu lembro até de já ter comentado sobre isso, e talvez essa seja uma estratégia interessante para Xbox hoje em dia, que é o quê? Deixar de focar tanto, né, os esforços de comunicação nos consoles e começar a realmente olhar para a Xbox como plataforma, mas além de tudo como uma marca que representa videogame, né, para além do próprio Xbox Series X ou Xbox Series S, né? Algo que a Sony tem feito com o PlayStation, usando as forças que a Sony tem, que no caso aí, por exemplo, é a indústria de cinema, né? A Sony é dona de estúdio, de distribuidor, então você tá vendo propriedades intelectuais de PlayStation virando filmes, né? E assim a PlayStation consegue estender, digamos assim, o valor de marca dela para outras mídias e, enfim, atingir outros públicos. Eu acredito que a Xbox consiga fazer isso pelo caminho do software, né? Atrelando aos seus jogos experiências de software através, por exemplo, do xCloud, que só tende a ficar melhor, ao próprio Game Pass, e vão fazer com que esse usuário de outras plataformas que comece a conhecer, como o Edu mesmo falou, né? Jogos que vão estar sendo publicados em Nintendo Switch e PlayStation e comece a conhecer a marca por trás disso e quem sabe se interessem nessas propostas de valor para além dos jogos que a Xbox tem e que se diferencia de Nintendo e de PlayStation, né? Como é o caso que eu falei, xCloud, o próprio crossplay, cross-save e o próprio Game Pass, né? Eu achei isso bem interessante, talvez, quem sabe, o caminho de Microsoft seja mais ou menos esse.